Meu nome é Isabela Ferreira. Se alguém tivesse me contado há uma semana que o meu próprio pai pisaria no meu coração diante de toda a família, eu teria dito que era impossível. Mas aconteceu. E o mais incrível, 4 dias depois, o mesmo homem que gritou que eu era um fracasso estava ajoelhado na porta da minha casa, chorando, implorando pelo meu perdão. Mas eu não abri a porta, porque algumas feridas nunca cicatrizam. Antes de contar o que aconteceu, eu preciso que você ouça a minha história até o fim. Porque se eu contar apenas o final, você vai pensar que eu fui cruel. Mas quando descobrir tudo o que eu vivi, talvez você faça exatamente a mesma coisa que eu fiz. Tudo começou em uma sexta-feira. Meu celular tocou. Era meu pai, Carlos Ferreira. Fazia quase 2 meses que ele não me ligava. Quando atendi, ele disse com uma voz fria: Isabela, venha para casa hoje à noite. Toda a família estará aqui. Estranhei. Meu pai nunca me convidava para reuniões. Na verdade, depois que minha mãe morreu 5 anos atrás, ele mudou completamente. Parecia que eu deixei de ser filha. Passei a ser um peso. Mesmo assim, eu fui. Porque, no fundo, ainda existia uma menina dentro de mim que queria ouvir apenas uma frase: tenho orgulho de você. Passei em uma confeitaria no centro de São Paulo. Comprei o bolo favorito dele. Usei quase todo o dinheiro que tinha. Sorri sozinha durante o caminho. Pensei, talvez hoje seja diferente. Quando cheguei, a casa estava cheia. Tios, primos, vizinhos, até pessoas que eu nem conhecia. Assim que entrei, ninguém sorriu. O silêncio tomou conta da sala. Meu pai olhou para mim, depois olhou para o bolo nas minhas mãos e começou a rir. Não era um sorriso. Era um riso de desprezo. Ele falou alto para que todos escutassem. Olhem só quem apareceu. A filha que nunca conseguiu vencer na vida. Todos ficaram em silêncio. Meu coração começou a bater forte. Achei que fosse apenas uma brincadeira, mas ele continuou. Enquanto seus primos compram apartamentos, você mora de aluguel. Enquanto eles dirigem carros novos, você pega ônibus. Enquanto eles fazem sucesso, você continua sendo um fracasso. Meu corpo inteiro congelou. Olhei para minha tia. Ela abaixou a cabeça. Olhei para meus primos. Alguns riam. Outros gravavam tudo escondidos com o celular. Então meu pai apontou para a porta e disse as palavras que destruíram tudo. Você não é mais minha filha. Saia da minha casa. Agora. Naquele instante, o mundo parou. Eu senti vontade de chorar, de gritar, de perguntar o que eu tinha feito, mas eu não disse uma única palavra. Coloquei o bolo sobre a mesa. Olhei nos olhos dele. Sorri e fui embora. Enquanto eu caminhava até o portão, escutei várias pessoas rindo atrás de mim. Cada risada parecia uma faca atravessando meu peito. Entrei no ônibus. Sentei perto da janela. Foi só quando as portas fecharam que as lágrimas começaram a cair. Naquela noite, eu prometi uma coisa para mim mesma. Eu nunca mais imploraria amor para ninguém, nem mesmo para o meu pai. Mas eu ainda não sabia que o destino estava preparando algo que ninguém naquela casa poderia imaginar. Na manhã seguinte, recebi uma ligação de um número desconhecido. Achei que fosse propaganda. Quase desliguei. Mas resolvi atender. Do outro lado da linha, uma mulher disse calmamente: Estou falando com a senhora Isabela Ferreira? Sim. Temos um assunto muito importante sobre a herança deixada por sua mãe. Naquele momento, meu coração disparou. Porque meu pai sempre disse que minha mãe não tinha deixado absolutamente nada. E foi exatamente aí que a maior mentira da vida dele começou a desmoronar. Passei alguns segundos em silêncio. Meu coração batia tão forte que eu mal conseguia respirar. Respirei fundo e perguntei: E que herança? A mulher respondeu com uma voz calma: Senhora Isabela, seu nome consta como única beneficiária de um patrimônio deixado por sua mãe, Ana Ferreira. Precisamos que compareça ao nosso escritório ainda hoje. Naquele instante, meu mundo virou de cabeça para baixo. Meu pai sempre repetiu a mesma história durante 5 anos. Sua mãe morreu sem deixar nada. Eu acreditei. Nunca desconfiei. Mas naquele momento, percebi que alguém estava mentindo. E esse alguém era meu próprio pai. Peguei o primeiro ônibus para o centro de São Paulo. Durante todo o caminho, as palavras dele ecoavam na minha cabeça. Você é um fracasso? Saia da minha casa. Você não é mais minha filha. Cada lembrança aumentava minha vontade de descobrir a verdade. Quando cheguei ao escritório, uma advogada chamada doutora Renata Moura me recebeu. Ela colocou uma pasta enorme sobre a mesa. Olhou para mim e perguntou: Você realmente nunca recebeu esses documentos? Balancei a cabeça. Nunca. Ela ficou surpresa. Então abriu a pasta. Dentro havia contratos, escrituras
extratos bancários e uma carta escrita à mão pela minha mãe poucos meses antes de morrer. Minhas mãos começaram a tremer. A advogada respirou fundo. Sua mãe possuía uma empresa de logística em sociedade com um antigo investidor. Antes de falecer, ela transferiu todas as ações dela para você. Além disso, deixou um apartamento, uma casa de campo de investimentos que hoje valem milhões de reais. Eu fiquei sem reação. Milhões? Aquilo parecia impossível. Então fiz a pergunta que mudaria tudo. Se tudo isso era meu, por que só estou descobrindo agora? A advogada ficou em silêncio por alguns segundos. Depois respondeu. Porque alguém ocultou esses documentos durante anos. Meu coração gelou. Ela continuou. E essa pessoa tinha acesso à herança. Seu pai. Naquele momento, as peças começaram a se encaixar. As humilhações. O desprezo. O interesse dele em me afastar da família. Tudo fazia sentido. Ele precisava que eu permanecesse longe. Assim, nunca descobriria a verdade. Foi naquele instante que tomei uma decisão. Eu não iria gritar. Não iria discutir. Nem pedir explicações. Eu faria exatamente o que ele nunca esperava. Esperaria. Porque a melhor vingança é aquela que acontece quando o outro acredita que venceu. Se esta história está prendendo sua atenção, inscreva-se no canal para não perder os próximos capítulos. E escreva nos comentários. Você perdoaria um pai depois de descobrir uma traição como essa? Nos dias seguintes, assinei todos os documentos. Recuperei legalmente tudo o que minha mãe havia deixado. Ninguém da minha família fazia ideia. Continuei vivendo da mesma forma, pegando ônibus, usando roupas simples, sorrindo para todos. Enquanto isso, meu pai acreditava que eu continuava sem dinheiro e completamente derrotada. Mas ele não sabia que o destino preparava um encontro que faria toda a família ficar em choque. E seria apenas 4 dias depois da noite em que ele me expulsou de casa. 4 dias se passaram. Naquela manhã, meu celular tocou. Era minha tia Márcia. Isabela, seu pai vai fazer um almoço de família hoje. Você deveria vir. Talvez vocês façam as pazes. Sorri, mas ela não podia me ver. Eu já sabia exatamente o que iria acontecer. Respondi apenas, estarei aí. Antes de sair de casa, olhei pela janela do meu novo apartamento. Era o apartamento que minha mãe havia comprado anos atrás. O apartamento que sempre foi meu, mas que meu pai tentou esconder de mim durante 5 anos. Respirei fundo. Peguei a chave do meu carro novo. Não porque eu queria impressionar alguém, mas porque, pela primeira vez, eu estava vivendo a vida que minha mãe sonhou para mim. Quando cheguei, a casa estava cheia novamente. As mesmas pessoas, os mesmos rostos, as mesmas pessoas que riram quando fui humilhada. Assim que entrei, todos ficaram em silêncio. Meu pai olhou para mim de cima a baixo. Depois riu. Veio pedir desculpas? Não respondi. Ele continuou. Ou veio pedir dinheiro? Porque aqui ninguém sustenta fracassados. Alguns primos começaram a rir outra vez. Mas dessa vez, eu não senti dor. Eu apenas caminhei até a mesa. Coloquei uma pasta sobre ela. Meu pai franziu a testa. O que é isso? Olhei diretamente nos olhos dele. A verdade. Ele abriu a pasta. Nos primeiros segundos, seu rosto permaneceu normal. Mas quando viu o nome da minha mãe, sua expressão mudou completamente. Ele ficou pálido. Começou a virar as páginas desesperadamente. Escrituras. Contratos. Extratos. A carta da minha mãe. Todos observavam em silêncio. Minha tia perguntou. Carlos, o que está acontecendo? Ele tentou fechar a pasta rapidamente, mas era tarde demais. A advogada da família, que estava comigo, entrou pela porta. Ela disse em voz alta. Todos aqui têm o direito de saber que a senhora Ana Ferreira deixou este patrimônio exclusivamente para sua filha, Isabela. Esses documentos ficaram escondidos durante anos. A sala inteira ficou em choque. Meu pai começou a gritar. Isso é mentira! A advogada respondeu calmamente. Temos todos os registros em cartório e as decisões judiciais. Não há mais nada para esconder. Naquele instante, os mesmos parentes que riam de mim começaram a olhar para meu pai com desconfiança. Meu primo, que havia gravado minha humilhação dias antes, abaixou o celular. Ninguém ria mais. Meu pai tentou se aproximar de mim. Filha! Eu posso explicar. Pela primeira vez em anos. Foi ele quem implorou para ser ouvido. Mas eu apenas dei um passo para trás. Olhei para todos e disse. Quando ele me chamou de fracasso, nenhum de vocês disse uma palavra. Quando ele me expulsou daquela casa, vocês riram. Hoje vocês descobriram quem realmente enganou esta família. O silêncio era absoluto. Meu pai abaixou a cabeça. Mas aquilo ainda não era o fim. Porque algumas horas depois, ele perderia muito mais do que dinheiro. Perderia o respeito de todos.
E naquela mesma noite, ele apareceria chorando na porta da minha casa, sem imaginar qual seria a minha resposta. Naquela noite, eu finalmente estava em paz. Pela primeira vez em muitos anos, consegui dormir sem sentir o peso das palavras do meu pai. Achei que tudo tinha terminado. Mas às 2 horas da madrugada, a campainha tocou. Primeiro uma vez, depois outra, e mais outra. Olhei pela câmera da porta. Meu coração acelerou. Era ele. Meu pai, Carlos Ferreira, o mesmo homem que 4 dias antes gritou para toda a família: "Você é um fracasso. Nunca mais volte para esta casa." Agora, ele estava ajoelhado na porta do meu apartamento, chorando, com os olhos vermelhos, as roupas amassadas. Parecia outra pessoa. Continuei olhando pela câmera, sem abrir a porta. Então ouvi a voz dele: "Isabela, por favor, me perdoa." Fechei os olhos. Por alguns segundos, todas as lembranças voltaram. Eu me vi criança, esperando que ele aparecesse nas apresentações da escola, mas ele nunca apareceu. Lembrei dos aniversários esquecidos, das noites em que chorei sozinha depois da morte da minha mãe, e principalmente da humilhação diante de toda a família, quando ele disse que eu não era mais sua filha. Respirei fundo. Peguei o interfone. Mas ainda não abri a porta. Perguntei apenas: "O que o senhor quer?" Ele respondeu chorando: "Eu perdi tudo. Depois que a família descobriu a verdade, meus irmãos romperam comigo. Os sócios encerraram nossos negócios. Meus amigos desapareceram. Ninguém acredita mais em mim. Por favor, eu só quero minha filha de volta." Durante alguns segundos, fiquei em silêncio. Então respondi com calma: "Não." Ele começou a chorar ainda mais. "Filha!" Eu errei. Todo mundo merece uma segunda chance. Eu olhei para a porta. As lágrimas escorriam pelo meu rosto. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de libertação. Respondi: "Quando eu saí da sua casa com uma única bolsa, eu também estava chorando. E o senhor não abriu a porta para mim. Hoje, a diferença é que eu não sinto ódio. Só aprendi a me respeitar." O silêncio tomou conta do corredor. Depois de alguns minutos, ouvi seus passos indo embora. Não corri atrás dele. Não o chamei. Porque algumas escolhas têm consequências. Nos meses seguintes, reconstruí minha vida. Transformei a empresa da minha mãe em uma das maiores da região. Criei um instituto para ajudar jovens que foram expulsos de casa e mulheres que recomeçavam do zero. Pela primeira vez, eu sentia que estava honrando o legado da minha mãe. Cerca de 1 ano depois, recebi uma carta. Era do meu pai. Dentro havia apenas uma frase: "Passei a vida inteira tentando provar que você era um fracasso. No fim, descobri que o verdadeiro fracassado sempre fui eu." Fechei a carta. Olhei para o céu, sorri e sussurrei: "Mãe, eu consegui. Não porque fiquei rica, nem porque ele perdeu tudo, mas porque finalmente deixei de viver tentando ser aceita por quem nunca soube me amar. Essa foi a minha maior vitória."